Vamos lá pro nosso Vamos. querido Alisson. Alisson foi exigido, tá? Foi Mais mesmo. exigido do que era esperado contra a equipe haitiana, inclusive, tá? E aí, só pra não ter aquela narrativa de o Alisson não fez nenhuma defesa na Copa do Mundo, o que é mentira. Né? Mentira. Fez defesas. Fez 3 ontem. Então ontem já fez 3 defesas contra a equipe haitiana. Pra mim, uma performance acima da média, tá? Foi importante pra não deixar com que o Brasil saísse com a folha suja, né? Mantesse o clean Perfeito. sheet na partida contra o Haiti. Perfeito. Acho que acima da média, pra mim, pelo menos uma nota 7 pro Alisson. Tá? Eu topo, eu tô nesse pensamento também. A gente não vai fazer nota quebrada, né? Não. Vai ser tipo 7, 7,5, 8, 8,5, né? Não vai ter um 7,2, né? Não tem porquê. Então 7. 7zinho tá excelente. 7 pra mim pro tá Alisson, ótimo no Alisson. E assim, goleiro que também já teve defesa importante contra Marrocos, naquele rebote que ele acaba dando, mas que sai muito bem depois. É um cara que tá entre os melhores goleiros da Copa do Mundo, isso é inegável, tá? Com certeza. Não há uma grande dúvida quanto se esperava no Alisson, não. Bora seguir com o Danilão. O Danilão que, cara, pra mim ganhou a vaga de titular só na entrevista coletiva, tá? Cara, a entrevista dele é sensacional, né? Fala O que muito ele bem. fala bem, velho. Ele Não, é um cara... O Danilo falou de complexo de Édipo para explicar as necessidades do torcedor brasileiro, para ver a seleção brasileira ganhando. É uma loucura, tá? Mas assim, muito legal a entrevista. É muito difícil você ver esse intelecto todo, né? E aí é um cara que claramente aproveitou da sua carreira. Sim, perfeito. Aproveitou da sua condição de vida. E eu acho isso extremamente importante. Sempre falo sobre isso. Eu sempre fico puto de lembrar que o Felipe Coutinho ficou 3 anos jogando no Liverpool na Inglaterra e ele usou intérprete os 3 anos. Ele não sequer aprendeu a falar inglês. Pô, é inglês, cara. Sabe? Inglês é o básico, né? Exatamente. Todo mundo, cara. O Isso cara que me tá jogando incomoda. na Inglaterra, pelo Aí- amor de Deus. O caso do Neymar, que não aprendeu a falar francês. Exatamente. Também. Quantos Exatamente. anos que ele ficou lá? 4, Aí a gente acha tem gente que acha o Endrick forçado às vezes, mas porra. ele é extremamente preparado, Perfeito. né? Vai e fala espanhol antes de chegar no Real Madrid, fala francês quando chega no Lyon. Enfim, o Danilo é um cara que utilizou da sua condição de vida, da sua carreira a financeira, para procurar conhecimento, para Perfeito. ficar mais inteligente. E para mim isso é uma das coisas mais importantes. E no campo foi um cara que Foi conseguiu bem. ter uma atuação interessante. Até existe a mudança, né? Porque primeiro jogo, muito do Brasil, que seria o Brasil do Wesley, o Ancelotti não quis mudar essa cara. Então a amplitude ficou com o Ibanez, e aí o Douglas Santos segurava para você ter amplitude do outro lado com o Vini. E não deu corredor certo. com o Vini e corredor com o Ibanez. Não funciona. O Ibanez não é esse cara de corredor. Não que o Danilo seja. E aí por isso que ele inverte. Ele alterna o corredor, inclusive uma pergunta muito bem feita pelo PVC na entrevista coletiva ontem, de que ele traz o Rafinha para a amplitude no lado direito, traz o Douglas Santos na amplitude do lado esquerdo e traz o Vini por dentro. E aí o Ancelotti fala, ter o Vinícius atacando profundidade por dentro é muito mais interessante, porque é um cara que ataca muito bem essa situação, que conseguiu fazer gol e dar assistência dessa maneira. Então, assim, muito interessante a mudança, imagino que será mantido assim. E por isso imagino também que o Danilo seja mantido na equipe, porque não vai precisar saltar tanto, não vai precisar subir tanto. A ver a condição física do Rafinha. E me preocupa, assim, pô, o cara... Não é que ele sentiu, não teve uma pancada. Ele sentou no gramado e falou, não dá pra mim. Né? E aí pode ser, tava passando mal, né? Tô enjoado, né? E tal. Posterior da coxa tem essa informação. Eu vi alguém escrevendo que tinha sido posterior. Então, eu tô bem Vou dar uma olhada aqui. Eu não cheguei a ver em nenhum lugar. Vamos procurar. Mas Exatamente. pro Danilo, vamos de nota 7 também? Os jogadores fizeram sinal no campo. Obrigado, Mati. Muito bem. Vamos de nota 7 pro Danilo? 7zinho pro Danilo é legal. Eu acho que também um pouquinho acima da média. Aí o Mati até mandou no nosso chat ali, nota 7 seguro. Então fechamos todos honestinho. com Danilo. Vamos pro Marquinhos, Bora. capitão da seleção brasileira? Bora com o Marquinhos. Assim, apesar do Haiti ter sido um time que atacou mais no segundo tempo, a zaga do Brasil não foi absolutamente exigida. Né? Não foi um negócio que, nossa, o Marquinhos sofreu para marcar lá, o Pierrot, né? Não aconteceu. Então, assim, eu me manteria na média, com ambos os zagueiros, tanto com o Marquinhos quanto com o Magalhães. Até achei que o Magalhães foi mais importante no jogo pelo alto, tirou umas 2 ou 3 oportunidades em que o Haiti chegava por cima, que é a principal característica, mas não vejo a zaga do Brasil abaixo da média, eu também não vejo que fez uma partida excelente. Ambos do meio do zaga, pra mim, eu iria com 6. 6? Tá bom, eu fecho 6. E assim, é uma dupla muito segura, né? Muito, muito. Tudo bem que era contra o Haiti, mas tem aquela coisa, né, cara? Perguntaram isso pro Ancelotti, até foi o Alexandre Pretzel da Bandeirantes que perguntou. Tem muita gente falando que o Brasil ganha tranquilo do Ancelotti, mas quando pegar uma França não vai dar. O que você acha, né? Ele falou, cara, eu tava jogando contra o Haiti hoje. Ele precisa ganhar do Haiti. Eu tenho que ganhar do Haiti pra conseguir jogar com a França, né? O pensamento e ele fala, é ganhar do Haiti, quem óbvio. fala que a França é mais difícil que o Haiti
Tá certo, porque é mesmo. Mas assim, é uma situação que não jogou com a França, jogou com o Haiti, né? Então assim, Exatamente. tem que ganhar do Haiti. Você não tem que fazer a tua análise baseada no que você vai enfrentar depois. Não podia falar do Haiti e falar da Escócia depois do jogo contra o Haiti falando de encaixe de jogo. Não tem como. Era jogo contra o Haiti, tinha que ter a preparação pra isso. Exatamente. Vamos pro Douglas Santos? Bora com, cara, o lateral honesto Douglas Santos, tá? Cara, honesto, né, cara? Porra, e assim, a gente tá falando honesto, Pô, tem um a gente lance vai ter que dele- falar de bom lateral daqui a pouco, tá? Tem um lance dele no segundo tempo que ele faz pressão em 3, 4 lances, que ele rebate a bola umas 3 vezes. Aham, sim. Assim, tipo, reta final do jogo, já ele lá na última linha, lá em Pressionando. cima, pressionando. Perfeito. Eu gostei bastante da partida do Douglas Santos. Claro, no sentido de que a gente não espera nada, né? Talvez a gente não espere nada das laterais da seleção. E daí a gente tem uma surpresa grata com o Danilo. E a gente tem também uma surpresa honesta com o Douglas Santos. Sim. Eu iria no 7. 7 junto pra com o ele. Danilo. Tô contigo. E assim, é um cara que chegou à linha de fundo pra finalizar, não finalizou bem, mas chegou, conseguiu chegar, aproveitar dessa amplitude, aproveitar desse espaço. Não precisa ser o Roberto Carlos. Pô, não precisa Exatamente. ser o Cafu, né? Pensando no lateral direito. Você não vai ser precisa tecnicamente igual o Marcelo. Não vai ser o Marcelo, não precisa ser o melhor lateral esquerdo do mundo. A Argentina, vamos lá, eu falei isso outras vezes. A Argentina ganhou uma Copa com o Tagliafico. A Alemanha ganhou uma Copa com o Rovedes, né? Pô, a Itália ganhou uma Copa com o Fábio Grosso. Fábio Grosso. A Espanha, cara, como é que é o nome? do lateral? Capdevila. O Capdevila. Porra, assim... Isso é inacreditável. Não cara. precisa E o Sérgio ser. Ramos na outra. O Sérgio Ramos na outra. Então, assim, não precisa ser o melhor lateral do mundo pra você ser campeão mundial. Você tem que ter Sim. um conjunto. E o Douglas Santos, como parte de um conjunto, não me desagrada em nada. É um cara que tá conseguindo cumprir muito bem a própria função. Tá bem o Douglas Santos nessa Copa. Perfeito. Tá? 2 bons jogos dele até aqui. Então vamos de Meio 7. de campo. Próximo é o nosso querido Casemiro, E assim, que não gosta do Hendrick, né? Havia uma... O que eu ouvi isso ontem, Não, inacreditável. É complicado. Mas havia uma dúvida, né? Depois daquele jogo contra o Marrocos, de que o Cara. Casemiro tem condição, não tem condição. Inclusive, here we go hoje, tá? O nosso Fabrício Romano deu a notícia hoje de que o Casemiro tá encerrou a carreira. fechadíssimo, vai jogar no Inter Miami. Encerrou a carreira. Encerrou a carreira, perfeito. Vai pra pós-carreira, né? Vai até a questão pós-temporada, o Casemiro vai pra pós-carreira. Se né? for pegar Beleza. bem estudadinho ali, o Inter Miami são os times que mais tem jogador na Copa do Mundo, né? Se duvidar, sim. Então, o próprio. É, Rodrigo Casemiro, vai Depou fazer essa e dupla. Messi no meio de E o campo, Messi, né? Inter Miami. Nossa senhora, que loucura, cara. Cara, que loucura. Mas mano. assim, achei que foi um jogo melhor dele do que foi contra Marrocos. Não foi um jogo que, pra mim, está no nível do ciclo, desde que o Ancelotti assumiu, porque o Casemiro teve muito bons jogos com o Ancelotti nesse ciclo. Não é um cara que, por exemplo, tá conseguindo mostrar tanta imposição no jogo aéreo quanto tava mostrando. Inclusive fez gols dessa maneira amistosa contra Senegal, contra Panamá, enfim. É um cara que toma algumas decisões questionáveis no meio campo. E assim, você vê que ele tem a janela pra jogar mais curto, mas ele não é esse... Não dá pra gente esperar que o Casemiro seja o McAllister. Né? Sim. Não dá pra gente esperar que o Casemiro seja o Pedri, não em termos de qualidade, porque acho que é comparável. A temporada do Casemiro no United foi muito boa, como foi a dos outros dois. A do McAllister ainda entendo no Liverpool, né? Mas ainda assim, a característica não é desse meia móvel, desse volante fluido, dinâmico, que vai ter combinações curtas. Não é. Ele é um volante mais de pegada, um volante de mais lançamento, um volante que vai ter mais essa característica. Então, não dá pra esperar isso. Mas achei que desde o jogo contra o Marrocos ele melhorou. Claro que contra o Haiti uma competitividade menos interessante. Mas contra o Marrocos parecia que ele não tava conseguindo correr, velho. Então, é complicado. É complicado. Ó, Mas já pra temos mim, a uma primeira nota crítica às seis, nossas cara. notas. É. Um abraço pro Guilherme Petri. Nota 7 pros laterais que fizeram um jogo honesto. E a mesma nota 7 pro Alisson, que fez 2 defesaças. Cara, é que assim, eu não acho que o Alisson foi exigido o suficiente pra gente falar que ele merecia uma nota 8. Acho que a gente tem que ter um critério aqui também pra não jogar lá em cima essas notas. É. Né? E assim, o Alisson, cara, ele fez defesas importantes, defesaças, inclusive, aquele sai no chão no jogador do Haiti, até não lembro quem que era na jogada. É muito, muito interessante, porque é um goleiro que tem muita capacidade, mas assim, não vejo uma performance acima da média demais do Alisson nesse jogo. Não é que o Alisson, não fosse o Alisson, o Brasil perderia o jogo. Ou não é que o Alisson foi o melhor jogador do Brasil em campo. Não existe essa discussão. Então não acho que chega no 8, tá? E acho que os laterais foram acima da média, pensando, claro, também na expectativa que a gente tinha. Pra mim, a nota do Casemiro é 6. Tá? Pra mim, a nota do Casemiro é 6. Se não for 5. Mas acho que o 6 tá justo porque foi uma performance sólida do Brasil. Cara, essa corrida cansada que ele tá dando aí, É velho. complicado. E daí a gente vê por que ele sai de uma liga top jogando bem no United para o Inter Miami.
Ele escolhe ir, né? Escolhe. Não é que o United não queria permanecer com E ele. assim, Houve o gente, clamor, fica Casemiro. Né? Mas ele E não o quis. Casemiro tem 34 anos, né? Ele é 9'2", geração do Neymar e tudo mais. Eu fecharia no 5. Cinquinho. 5. Eu acho justo. Eu acho que o jogo dele foi ok pra baixo. A gente até aumentou a nota do Marcos Vieira aqui, que deu 1. Né? Porque não fez nada de novo contra o Haiti. Né? Falou Não que tá fez. paradão, Não que fez tá nada de lento. E assim, Depois cara... de uma temporada muito intensa em que ele cresceu na parte final da temporada Então, com o United, aí isso também fisicamente vai pegar, é difícil mesmo. Na própria seleção, quando ele volta a ser convocado, ele mostra um nível que você até citou, muito bom, muito alto. E parece que ele chega na Copa do Mundo com o freio de mão completamente puxado, e isso é muito estranho. O Mazito, um abraço pra você, meu velho membro do canal também por aqui, o Sujeitinho, mas o Mazito fala... Casemiro foi abaixo do que se espera novamente. Ele correndo é uma vergonha, uma lentidão absurda. Então, realmente. E aí a gente começa a imaginar um mundo sem Casemiro. Até tava trocando uma ideia com o nosso Matheus Santana, que hoje tá muito competentemente tocando a nossa nave aqui hoje, né? Mas assim, eu entendo que chega um momento em que o Casemiro não precise ser esse volante titular da seleção brasileira. Sim. Só que a resposta não pode ser o Fabinho. O Fabinho também é um cara que, se a gente projetar, não vai ter essa capacidade física de intensidade, de duelo que tá todo mundo reclamando que o Casemiro não tem. Né? Então eu não vejo no Fabinho como uma possibilidade, o que mostra de novo que a convocação do Ancelotti foi errada. Porque, vamos lá, o Fabinho é convocado pelo Casemiro. Tanto que o Fabinho começa a ter chances novamente, o Casemiro dá uma entrevista e fala: é o jogador com uma característica mais parecida com a minha dentro do futebol brasileiro. Só que talvez não seja pro Fabinho. Talvez você tenha que ter o Bruno Guimarães de primeiro volante, papel que ele já fez em várias oportunidades no Newcastle pré-Tonali, né? Antes do Tonali fosse contratado pelo Newcastle, o Bruno era o primeiro volante, junto com o Longstaff e o Joelinton nesse meio campo. E aí você pode ter o Bruno como primeiro volante de mais pegada, de mais marcação, coloca o de Danilo intensidade, com o Danilo baiano, né? O nosso Danilo Santos, e aí o Paquetá completando esse trio. Para mim seria um trio de mais movimentação, mais criatividade, mais fluidez. Para quem tá reclamando que o Brasil não tem meio-campistas, que o Brasil não tem fluidez no meio-campo, que não tem um Pedri, né? Que para mim é uma situação que não é... Tudo bem que o Pedri é diferenciadíssimo. Claro. Mas assim, eu não entendo que o Brasil não tendo essa característica. Eu entendo que talvez seja a escolha do Ancelotti não tê-la. Né? E eu fosse o Ancelotti para encarar a Escócia, teria, nesse momento, Bruno, Danilo e Paquetá. Seria interessante. Agora, olhar para o Casemiro como uma âncora defensivamente... Não no sentido ruim da palavra, no sentido positivo de ser um cara, uma parte segura defensivamente, além de ser um jogador com uma saída longa interessante para levar a transições, pode ser um caminho para o Brasil também. Eu mudaria, mas eu entendo o Ancelotti permanecer com ele também, né? Enfim. Bora pro Cinquinho. próximo? Próximo é o Bruno Guimarães. E aí a gente começa a entrar nos acima da média. Né? O Bruno fez bom jogo ontem. Nossa senhora. O Bruno fez bom jogo ontem. Ó, o Sujeitinho tinha falado 7,5 pro Alisson, não falamos mais disso. Também pode ser um caminho. Tá? Não acho que seria injusto. Mas eu sou contra a nota quebrada também. Eu também. E o Márcio Vieira falou que o Alisson nem tem nota, que a bola nem chegou nele. Chegou. Você viu outro jogo? Chegou. Foi exigido em determinada medida. Não muito. Mas é que... Mas foi exigido. O que se esperava... E por isso, para mim, não é um 8, por exemplo. Não foi exigido o suficiente para ganhar um 8. Exatamente. O que se esperava contra o Haiti, né? Nesse caso, é complicado. Ponto. Cara, o Bruno, para mim, jogou muita bola, tá? Eu também. Claro que sempre com... E todos esses caras que vão ser acima da média, sempre com o preceito de... contra o Haiti, calma. Né? Com certeza. A primeira coisa que a gente tem que falar é isso. Mas eu não consigo dar uma nota Mark 7. Você não consegue subir? Não. Porra, pra mim era um 8 pro Bruninho. Jogou muita bola. Pô, ele... É que tudo bem que o Rafinha tava impedido, né? Na maioria delas. Mas assim, ele conseguiu achar o Rafinha em profundidade. O primeiro gol da partida no lado do Rafinha é um passe em profundidade do Bruno, né? Acho que tem uma... Na verdade, a outra chance é o Paquetá que dá a bola. Mas o lance do Martinelli, que o Vini tava impedido também, por sinal, que o Martinelli acerta a trave... É um lance em que o Bruno Guimarães dá a bola no Vini em profundidade e o Vini sai cara a cara e não finaliza. A bola roda, volta no Bruno, o Bruno dá a bola no Vini em profundidade, ele aciona o Martinelli e o Martinelli acerta a trave. Pra mim é um cara com muita capacidade de ler espaço. É um jogador que consegue muito entender o movimento de ruptura para colocar esse passe. Ele tem uma precisão que é difícil de encontrar. Assim, nesse lançamento, nessa bola que vem mais em profundidade para o atacante atacar. E assim, até vi um número lá no... A FIFA tá fazendo um trabalho sensacional. Legal demais. Do FIFA Training Center, né? Que é o levantamento estatístico dos jogos. E aí você vai ver. O Bruno Guimarães foi líder no Brasil
em capacidade de se oferecer a jogar, de se tornar uma opção. Foram quase 50 vezes em que ele se colocou como uma opção a passe nessa seleção brasileira. Ou foi mais que isso, acho que foi até mais que isso, tá? Líder no Brasil. Ele também foi o jogador com mais movimentos de desmarque no Brasil na partida. E assim, à frente do Paquetá, que era o segundo, à frente até do próprio Vinícius, que faz o desmarque para atacar a profundidade, por exemplo, que me surpreendeu muito. Então, assim, era um cara que claramente estava se colocando para jogar. Claramente estava se colocando à disposição da bola. E isso é muito relevante para esse meio-campista, né? E assim, quando a gente fala dessa falta de característica do meio-campo controlador, eu entendo o Bruno com essa possibilidade. Com um ajuste pequeno no que ele faz no Newcastle, mas com essa capacidade técnica, né? Eu Pra concordo, mim era mas é que uma daí nota 8 pro Bruno. a gente vai supervalorizar demais. Se o Bruno é 8, quanto é o Paquetá? Então, eu acho até que, assim, pra mim, os dois tiveram um jogo na Pra mim, o mesma... Paquetá jogou muito na mais. mesma situação. Quanto é o Vini? É 10 aí? Não, Se o Bruno 10 é 8? não, 10 Então, não. Mas assim... se a gente não tá fazendo nota quebrada, não tem como dar 8 pro Bruno. Não, justo. Eu não vou perder o sono por isso também, tá? Entendeu? Acho que é eu justo. fecharia no 7,5 se tivesse nota quebrada. Vamos no 7. Mas acho que assim, acho que pra mim, o Bruno e o Paquetá tiveram uma performance semelhante. Mas Eu acho que o também Paquetá jogou bem mais. entendo que o Paquetá possa ganhar uma Quer nota quebrar a acima. nota aí, Matheus Vamos Santana? quebrar a produção que manda. 7,5. Ele falou, vamos quebrar a nota, 7,5. Vamos no 7,5 então, pro Bruno Guimarães. Mas pra mim era um 8, valia a pena pro Bruno, tá? Jogou muita bola ontem, tá louco. Não, eu gosto muito do futebol dele, acho que ele jogou bola também. Ó, o Rodrigo Seger tá concordando comigo, foi 8, é um exagero, o 7,5 tá ótimo. Justo, tá bom, perfeito. Então vamos para o próximo, e o próximo é Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Também outro que joga uma bola que eu vou te contar uma coisa. Meu amigo. Cara, eu gosto Nossa demais do Senhora. Paquetá, velho. Eu acho que ele... Por isso que eu bati aqui aquele dia lá, quando a gente fez o Família. Você não tava nesse programa, se eu não me engano. Do dia que a gente falou das melhores contratações do futebol brasileiro. E eu briguei pelo Paquetá, Paquetá no top 1, porque, cara, não tem comparação. Sabe qual que é a única nota 10 do Visão pra Jogo na história? Lucas Paquetá. É a única nota 10 na história. Mas é porque é Eu que inacreditável fiz a esse maneira vídeo, com assim, que nossa senhora. o Flamengo trouxe ele, Não, a joga grana muito. que pagou, cara. Não, joga muita bola. O Mazito falou que pra ele foi o que mais gostou do jogo de ontem, com boa movimentação e participação na partida. É verdade, jogou muito Paquetá. Não, e assim, é um cara que dá muita dinâmica, né? Muito. É o cara que dá essa bola, sai receber. E ontem né? jogando mais centralizado e descendo um pouquinho mais pro lado esquerdo, diferente do que aconteceu na partida contra Marrocos, que ele fechou pelo lado direito. Então, porque o Ancelotti faz essa mudança do corredor, né? Ele Sim. fixa o Rafinha do lado direito e espeta o Douglas Santos do lado esquerdo. E assim, ele tem um Paquetá até mais baixo que o Bruno. Se a gente pegar posicionamento médio, o Bruno é um cara pela direita apoiando até mais do que o Paquetá que É porque é tava um mais baixo, 3-1-6, né? Com só o Então. Casemiro na base em vários momentos. Sim, sim. Então dá pra gente olhar também que em muitos momentos o Brasil teve um 4-3-3 com um falso 9. Sim, sim. Você tinha a linha de 4, o Casemiro, o primeiro volante, cabeça O de Cunha área com descia dois muito médios. pro meio de campo. É quase um losango, né? Se você for ver. É meio Liverpool do Klopp. Assim, que você tinha Henderson, Oxlade-Chamberlain e Wijnaldum, né? Com não, o- era Fabinho, né? Fabinho, Henderson depois e o Ronaldo. Fabinho. Sim, tudo bem. Mas mesma coisa. É. Um cabeça Com de área, Firmino dois médios, descendo. Firmino completando o losango e os dois pontas vindo por dentro, né? Ainda mais com o Rafinha no campo, você tinha os dois pontos fazendo diagonal para atacar a profundidade. E o Real Madrid do Ancelotti, né? Do Bellingham de falso 9. Com certeza. Com Tchouaméni, Camavinga e Modric. E aí você tinha o Bellingham descendo, com o Vinícius e o Rodrigo fazendo esse ataque à profundidade. Então, assim, muito interessante, tá? Pra mim, o Paquetá é uma nota 8. E, assim, combina muito com esse esquema. Dá muita fluidez a esse esquema. Ok, E fecha acho que com você. com bola, não vai ser um Brasil engessado. A intenção não é que seja isso, pelo menos. Né? É um Brasil que, com bola, e não acho que vai ser a principal característica desse time brasileiro, mas que quando tiver a bola em determinado momento, vai ser muito mais Argentina do que vai ser Espanha. Muito mais Argentina do que vai ser Holanda, sabe? Apesar de ter o mesmo 4-3-3 da Holanda, da Espanha, a ideia é diferente. A ideia é aproximar, não é largar o campo. Né? E aí é interessante. Até porque ele não tem pontas de tanta amplitude assim, tem pontas que vêm por dentro. Enfim, 8 pro Paquetá. Fechado. E o Paquetá ajuda muito nesse sentido, dá muita dinâmica e fluidez nesse meio campo. Né? Quem é o próximo? Próximo é o Rafael? Matheus Cunha. Ah, não, Matheus Cunha. Matheus Cunha porque era quase o meio campista. Né? Ah, justo. E também jogou justo. muita bola. Vou te falar, pra mim o Matheus Cunha jogou mais que o Paquetá. Eu também acho. Pra mim o Matheus Cunha jogou mais bola que o Paquetá. E eu ainda acho que o Vini jogou mais que eles. Olha aí, então é interessante. Porque assim, eu não acho que teve ninguém nota 10 nesse jogo não, tá? Não, eu também acho que não. Então acho que quebrar essa nota 8,5 pro Matheus Cunha é interessante. E assim, 8,5?
Ah, sim, eu acho que sim. Ok. Eu até acho que eu não coloquei, inclusive, os caras que entraram, viu, produção, lá nas nossas artes. É que também não teve tanto impacto, né? Assim, o Endrick, por exemplo, não recebeu muita bola. O próprio Ryan que entra no começo ali Mas também o Endrick também tem uma não estrela, conseguiu ser uma... estrela do tamanho do Pô, sol, né, mas velho? vou Porque te ele falar uma entra e mete parada. o gol ainda, e daí tudo Então, bem, impedido, mas crucial esse impedimento para a seleção brasileira. Importantíssimo. você não iria cagar na cabeça do Ancelotti. Não, Iria, perfeito. pelo amor de Deus, o No, Endrick precisa ser esse é o ponto. titular e não Esse é o sei o ponto. quê. Inclusive, até aproveitando que o Cunha tá na tela aí, e o Cunha merecidamente voltando à titularidade na seleção E brasileira. tem que ser E mantido. felizmente, vestindo essa camisa nova, ele mete 2 gols. Então. Tá? Pensei nisso ontem também. Então, a gente falou sobre isso na hora ontem. Calma aí, cara. Eu quase falei. Quase repeti. Mas, assim, não sei se você concorda comigo, e a gente não vai falar tanto dos reservas aqui nas notas. Sim. Teve uma incoerência ontem de Dom Carleto? Em que sentido? Porque, assim, eu falei muito sobre entender as mudanças contra Marrocos. E principalmente por coerência. Ah, por que não entrou o Endrick no lugar do Igor Thiago? Pô, porque o Matheus Cunha era o titular absoluto do time até esses dias aí, perde a posição. Como é que vai colocar o Endrick e deixar o Matheus Cunha no banco na hora que o Igor Thiago vai sair? Ah, mas por que não colocou o Ryan na ponta direita? Pô, o Luiz Henrique foi titular em parte do ciclo, né? Sim. Como é que você vai tirar o ponta direita e vai colocar o Ryan, que fez um jogo pela seleção, Perfeito. e não o Luiz Henrique, que Sim. estava entrando todo jogo? E aí ontem ele vai de Ryan e Endrick. Você acha que é porque o jogo já estava... Tudo bem que o Ryan, no primeiro tempo, Sim. né? Sim. Mas você acha que é porque o jogo já estava definido? Olha, eu acho que existem duas maneiras de a gente encarar essa situação. A O primeira próprio Martinelli e Ederson depois. Né? então, a primeira maneira é a gente olhar que era um jogo contra o Haiti, que na teoria é o jogo mais fácil. Na teoria e na prática, obviamente, né? É o jogo mais fácil dessa fase de grupos, é o jogo que talvez pro Ancelotti seja menos competitivo, o que privilegia ele a poder testar, a poder dar minutagem pro Endrick, a poder dar minutagem pro Ryan, né? Eu também posso olhar em termos de característica. Por exemplo, o Luiz Henrique entra na ponta direita no jogo contra Marrocos, né? Sim. O ponta direita do Brasil estava mais por dentro para conseguir ter jogada de 1x1, velocidade de entrada em grande área e finalização. É a característica do Luiz. O Ryan é um cara muito mais de beirada, muito mais de externo, muito mais de corredor mesmo, né? do que vive por dentro. E como o Brasil com o Rafinha estava jogando com o ponta direita na amplitude, o Ryan combina mais. Aí eu vou olhar para Marrocos. O Endrick ou o Cunha é o cara que está mais acostumado a fazer uma função de um 9 referência. O Cunha. Uma vez que foi muito tempo 9 referência lá no Hamburgo, depois era Hamburgo, não era? Ou era... Hoffenheim, não? Não era Hoffenheim. Hertha Berlim. Sabia né? que não era Hamburgo. Hertha Berlim. Mas são todos com H, né? Isso, E perfeito. todos alemães e todos também. azuis. E- E no Wolverhampton também. Ele há 2 temporadas se tornou esse meio, mas ele foi um camisa 9 em determinado momento. Tá mais acostumado do que o Endrick, que apesar de surgir como um 9, desde que foi ao futebol europeu, não joga como um 9. Né? Então, em alta competitividade, o Ancelotti não o viu jogando como camisa 9. Perfeito. Portanto, ter o Cunha como uma referência era interessante. No jogo de ontem, que o 9 tinha que descer um pouquinho mais e ter mais mobilidade, o Endrick fez mais sentido. Não, tá certo. Então, assim, entendo dessas duas maneiras. Não sei se existe incoerência. Claro que se a gente pensar em hierarquia, existe. Se a gente olhar pra hierarquia, o Igor Thiago virou terceira opção? Não sei se eu diria isso. O Luiz Henrique é a terceira opção? Não sei se eu diria isso, né? Mas, de fato, entendo que dá pra É gente engraçado. compreender as mudanças. Eu falo isso pensando no trabalho, pensando no elenco no geral, e pela coerência que é. Só que a gente tem que lembrar também que a Copa do Mundo é um jogo são 8 jogos no máximo, e que é tudo muito rápido. Sim. Que é pouco tempo ali para você tomar uma decisão, para você simplesmente classificar ou não, ficar em primeiro, ficar em segundo, ir pro mata-mata, e é loucura. E dar ritmo é importante, né, Dalco? Porque Claro. quanto mais, cara, a ponto de bala você tiver pra entrar num jogo e definir, e com características diferentes, Com melhor. certeza. Então, se você deu chance pro Luiz e puder dar chance pro Ryan no segundo jogo, pô, show de bola. Você tem 2 pontos Principalmente prontos pra jogar, né? pensando nesses 2 meninos que possivelmente serão os expoentes da próxima geração, Perfeito. do próximo ciclo, que é Sim. Ryan e Endrick. Não, Não total. adianta, com o Estevão junto, claro, que tá machucado, mas são os 3 caras que certamente vão ser extremamente importantes. 3 pontas direita, né? Exatamente. Tudo bem que o Endrick não é um Endrick externo. joga mais de 9 e tal então, também, o né? Endrick no Mas Lyon... um segundo atacante. Ele joga como ponta direita no Lyon. Exato. Mas ele jogou muito tempo como segundo atacante lá também. Também, exatamente. Vamos ver o que vai ser de Endrick com o Mourinho, como né? é que eles...
Então tem essa, né? É uma loucura isso aí. Agora, é uma questão. O Endrick virou, nessa última semana, a resposta para todos os problemas da seleção brasileira na mídia, na imprensa. E eu entendo a expectativa no menino que, cara, você bem falou, tem estrela. É um cara que tem. Pô, personalidade, né? É um jogador que é muito decisivo, isso com certeza. Mas que não é a resposta para tudo. E que não sei se entrasse contra Marrocos seria o cara fazer o gol para a seleção brasileira. Não sei, não consigo principalmente saber. Um cara como Ancelotti, com certeza ele vai também frear um pouco disso para que não afete o Endrick, Claro. para que não afete o grupo e principalmente para que não haja uma expectativa muito, muito elevada e que acabe frustrando todo mundo. É aquela coisa do cara que tá no banco. O cara que tá no banco é sempre muito melhor do que o cara que tá jogando até ele entrar. Cara, mas assim... Quando ele entra, as pessoas falam, tá, eu mas tem que voltar o outro. ontem, né? com o William Borges. Em 94, todo mundo pedia pro Ronaldo entrar. Que era Ronaldinho ainda, né? Sim. Todo mundo pedia pro Fenômeno entrar. E, cara, o Viola jogou. Dá pra comparar, me desculpa, Viola tem com... como. Assim como, naturalmente, eu acho que o Endrick vai se tornar melhor do que o Igor Thiago. Tecnicamente é melhor e tudo mais. Não tem como comparar o Ronaldo Fenômeno com o Viola. Mas em 94, era o Viola que quase faz o gol na final, inclusive. Sim. E o Ronaldo não jogou 1 minuto, né? Eu não tô falando que o Endrick não tem que jogar 1 minuto, mas tô dizendo que existem essas situações, só que ninguém lembra disso, ninguém cacetou o Parreira porque ganhou, meu irmão. Sim. Talvez tivesse perdido, falou, por que não colocou o Ronaldo? Levou pra quê? Exato. Né? Então, assim, é muito mais o imediatismo, né? Isso, do que qualquer coisa. Mas no nosso papel aqui, a gente tem que fazer o trabalho chato de remar contra a maré, às vezes. De olhar pro Endrick. A gente fez um vídeo, o Endrick tem que ser titular da seleção brasileira? Não. Hoje não. De acordo. Assim, de verdade, ele é qualificado? Muito. Tem personalidade, roupa, muita. Mas, então, muito bom. mas é engraçado que esse discurso ele ainda não. contagiou. Esse é o ponto, é o Muita bota gente. conta, né? Beijo pro meu amor, Vivian. Beijo pra você. Mas ela tava pá que o Endrick não seria titular. Então, cara. E ela pouco acompanha. E não existe Entendeu? esse clamor. Pô, de verdade, você vai olhar pra temporada do Endrick e do Matheus Cunha, o Cunha é uma temporada de maior nível e de Com certeza. uma capacidade de melhor competitividade na Premier League. Então, porra, assim, de verdade. E outra coisa, o Brasil funcionou... Fora a falácia do Casemiro, tá? O Casemiro odeia o Endrick. Não, pô, pelo amor de Deus. Que deu uma carrinho no menino no treino. Pô, para, gente. Não acredito. Assim, e aí, por que eu falo que o gol do Endrick ser anulado... Não que eu tô contando, não tô torcendo contra... Não tô torcendo contra o Endrick, nem a seleção brasileira. Mas eu falo que é crucial porque é o seguinte, se ele faz o gol, ia ficar insustentável. Pô, se o clima pré-jogo... Sem gol do Endrick. Já ia ser, tipo, tem que pôr o menino pra jogar, Ancelotti burro e não sei o quê. Depois, a pressão na imprensa e a pressão no torcedor que gritou o nome dele, que aplaudiu quando o Ancelotti chamou o cara na beira do campo, né? Essa pressão ia ser ainda maior. O Ancelotti tem estofo pra aguentar isso. Mas isso pra entrar na cabeça de um menino que vai entrar na rede social e ver tem que ser titular, próximo treino ele vai falar no Ancelotti, ô professor, tem que ser titular. Exatamente. E isso pode gerar problema. Eu acho que isso não aconteceria com o Endrick especificamente, porque eu acho que ele tem um intelecto mais elevado e ele é um cara que tem realmente esse preparo psicológico. Então, e aí, essa é a questão. O time funciona melhor com esse 9 móvel, com esse cara que desce, com esse centroavante falso 9, né, que é o Cunha, e que vai muito bem. Tem qualquer justificativa pro Cunha sair do time? Zero, nenhuma. Então, mas é aí então que não tem como. E é por isso que eu entrei nessa seara do... Entrou Matheus Cunha e Luiz Henrique no primeiro jogo, que eu não achei errado, e até o Mazito fala, a crítica não é pro Endrick ser titular, mas pelo menos entrar no jogo, e eu entendo isso, mas é o que eu falei, o primeiro jogo, ele pra mim manteve a coerência. Sim. Porque ele coloca 2 caras que eram pra ser titulares. Detalhe, ele tem que mudar 2 caras no intervalo, porque o Casemiro tava mal, e pela informação sentiu, e o Ibanez estava muito mal. Então, beleza, ele faz 2 trocas. Não tinha como colocar o Endrick em nenhuma delas. Exato. Aí sai o Igor Thiago, entra o Cunha, sai o Paquetá, entra o Luiz Henrique, com o Rafinha vindo pra dentro, e depois ele tem uma escolha. Que ele opta pelo Danilo Santos. Sim, e assim... Porque o Boadi tava descascando o meio de campo da seleção brasileira. E o Bruno Guimarães, vindo de lesão, vindo desgastado, fatalmente também sentiu uma coisa ou outra ali. E deve ter pedido essa mudança. Né? Então, assim, é complicado. Não conseguiu pôr. E é aquela coisa, o Endrick tem que entrar? Muitas vezes sim. Depende do jogo. Vou ver um jogo contra a Escócia, que é um time muito físico, de embate individual, de duelo.
O Endrick tem a melhor característica para isso? Não é que ele é fraquinho, tá longe de ser. Mas, pô, você tem um cara de 1,90 muito forte, muito capaz da transição, que é o Igor Thiago. Talvez a opção contra a Escócia tenha que ser o Igor Thiago. E isso é normal. Isso é natural. Então, assim, o Endrick não tem que ter vaga cativa em todo jogo. Ele é uma opção da seleção brasileira. E com 18, 19, 20 anos de idade, tá certo que seja. Tá Com certo certeza, que seja. com E certeza. assim, de novo, o Igor Thiago tem uma temporada melhor do que a do Endrick na Europa, em melhor cenário competitivo. Eu entendo o clamor. E eu acho que é um menino que, cara, vai dar muita alegria à seleção brasileira. Mas tem que ter muita calma também para utilizar Verdade. nesses momentos. Pra gente Enfim, passar pra próxima nota, um abraço pro Rodrigo Brandão, que pra ele o Cunha foi o melhor do jogo, apareceu muito, 2 gols, ajudou muito defensivamente, não teve ninguém melhor que ele, né? O Mate fala aqui que ele acha que escolheu o Ryan pela característica do jogo mesmo, né? Um cara mais de arrasto e velocidade no Perfeito. ataque ao espaço, que era o que o jogo pedia naquele momento. Um abraço pro Rodivas 16 e pro Rai THL. Isso, Rai THL que tá mandando mensagem aqui pra ele, Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Vini Júnior foram o top 3 da partida. tô contigo. Vamos pro próximo. Quem é o Rafinha. próximo? Rafinha. Cara, eu ia... Preocupa o começo de Copa do Rafinha? Preocupa e agora preocupa ainda mais que ele machucou. Pois é. Pois é. Eu não sei nem que nota eu daria pra ele, um 5? Eu Pra acho não- que Não ser tão... muito está sendo exagerado também. esse Também começo de acho, Copa do Rafinha, acho que tá? tem exagero bem grande também, muitas vezes. Tem exagero e assim, vamos lá, o Rafinha, como eu disse, o Ancelotti é um dos melhores caras do mundo para fazer esse ataque à profundidade, se não for o melhor. O Rafinha, isso é um número muito legal lá também do FIFA Training Center, é que o Rafinha percorreu mais de 1 quilômetro contra Marrocos em altíssima intensidade. Ou seja, acima de 25 km por hora. Pois, assim, ele percorreu mais de 1 quilômetro acima de 25 km por hora. Foi o líder de ataque à profundidade Isso é no primeiro inacreditável. jogo. Não, é muita coisa. É muita coisa. E assim, no pouco tempo que ele esteve em campo, ele estava impedido em alguns momentos, sim, é verdade. Mas ele conseguiu atacar muito essa profundidade, fazer gol dessa maneira, perder chance clara frente a frente com o goleiro. Então, assim, eu entendo que ele tem que melhorar. Mas eu entendo que algumas coisas causam essa quebra de expectativa que a gente está vendo com o Rafinha, e principalmente o posicionamento dele. Só Perfeito. que pelo Brasil não tem o Wesley. O Ele não Rafinha é tem que mais jogar aquele por fora. ponta direita que ele foi pra seleção a primeira vez. Exatamente. Algum dos pontas teria que jogar por fora e o Ancelotti está privilegiando o Vini e está fazendo certo. Porque o Vini é mais jogador, é mais decisivo. Mas Sim. eu, fosse o Ancelotti para potencializar os dois, teria Vini e Rafinha lado a lado, não como atacantes. O Vini na ponta, no corredor da esquerda, e o Rafinha como por interno. dentro. Mas é que não Exatamente. deu certo também, né? Contra Marrocos eles Não tentaram. funcionou tanto. É que o Rafinha também mudou de posição às 18 vezes no jogo contra Marrocos, né? Isso, Também é verdade. isso é um problema difícil também de acertar ali, às vezes, por conta dessa dificuldade de entendimento de espaço também. Sim. O que você acha de nota pro Rafinha? Cara, eu acho que uma nota 5 para ele tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Não acho que é um 0, que vai ter gente que vai Não. falar aí. É, teve um nota 1 aqui já. Né? Vamos fazer não vai vamos ser. 4,5? 4,5? Porque ele jogou só 40 minutos e Justo, saiu. Tudo bem. E também. daí, assim, apesar do Casemiro não ter ido tão bem e tá mal fisicamente, um 5, talvez o Casemiro tenha que ser Então. mais levado em consideração do que o Rafinha, já porque ele não jogou direito. Até o número que eu vi, o Casemiro no primeiro jogo, jogou 45 e teve 5 km percorridos, né? Até virou a piada que ele percorreu só um pouquinho a mais que o Alisson, né, no jogo. Sim. Jogou 45 minutos, o Fabinho entrou e também percorreu 5 km, normal, né? Mas assim, já ontem já percorreu quase 12. O Casemiro fez 12 É, ontem. Foi 11 e pouco, quase 12, tá? Então assim, ele tá mal fisicamente? Me parece. Mas ele ainda tá percorrendo distância, ainda É um cara que parece tá que ele correndo ele não tá conseguindo fazer essas corridas em alta intensidade. Isso, aí a questão da gente Principalmente é entre 15 e 20 km por hora ali, que é geralmente a corrida intensa que eles chamam, Sim, né? sim, sim. Essas parece que ele não tá conseguindo ter tanto. E Mas demora se você pra for- acelerar, né? Exatamente, demora pra acelerar. Parece que ele tá na subida, né? O parece navio fazendo curva. Faz sentido. Né? Faz sentido. Mas assim, em termos de, não corre, tá correndo. Não, correr ele ele tá corre, correndo. ele corre. Como está correndo Se ele é outra fizer parada. maratona, irmão, ele consegue tranquilamente. Tranquilamente. Meia maratona ele vai. Vai de boa, o quê? Se Tranquilaço. duvidar até a outra. E o Vini? O nosso Vinícius Júnior. Cara, Opa! Olha aí a nossa seleção da rodada. Opa, Vini Júnior. Vini Júnior. Olha, vamos... A gente deu 8,5 pro Baguetá. Foi? Não, 8,5 pro Cunha. 8,5 pro Cunha. Vamos nivelar? O que você acha? 8,5 junto? Eu acho justo. O que você Eu tava acha? pensando que a gente ia dar 9, mas eu acho que o 8,5 tá justo pelo contexto do jogo. Pelo Por contexto como do foi o jogo. Eu Não acho foi que um o Vini jogo de novo... sobrenatural do Vini, não. Mas o Vini de novo conseguiu chamar a responsabilidade, Sim. né? Como você até citou no começo, participou dos 3 gols, né?
Sim. Ele dá uma assistência pro Cunha, ele faz um gol, e o primeiro gol é uma participação bem clara dele, em que ele finaliza, tem o rebote, e o Cunha acaba fazendo o gol. Sim. Meio sem querer também, né? A bola bate na outra perna e tal, todo estranho. Mas eu fecho no 8,5, cara. Eu Assim, acho que o bem Vini, importante. 4 gols do Brasil nessa Copa do Mundo, 4 gols com participação direta do Vinícius Júnior, né? Se alguém 3 queria... em assistência que vai estar lá escrito. Exatamente. 1 gol e 2 assistências. Exatamente. Né? Aliás, 2 gols e 1 assistência, perdão. Perfeito. E assim, é uma situação que a gente olha para a necessidade de protagonismo que o Brasil tinha nesse início de Copa do Mundo, e o Vinícius está cumprindo muito esse papel. A gente falou em outro momento aqui na live, são 6 participações em gol em 6 jogos dele pela Seleção Brasileira em Copa do Mundo. Se contar as indiretas, são 11 participações do Vinícius Júnior em gol em 6 jogos, o que é uma doideira. É um número muito alto. E Quantos aí, jogos você falou que ele tem? são 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos em Copa do Mundo. Inacreditável. Inacreditável. E, Muito assim, legal esse dado, cara. Eu muito não tinha importante. ideia. Ele é um cara que... Ele fez uma boa Copa em 22. Eu falei isso aqui em outros momentos da temporada, do ano, desse ciclo. Pô, o Vinícius, assim, você vai olhar para os gols do Brasil na Copa em 22, quase todos com participação dele também. Se não é direta, é uma finalização que ele dá no rebote, o Brasil faz o gol. É um X1 que ele disputa depois do cruzamento, o Brasil faz o gol. Então, assim, é um cara que, no contexto de Copa do Mundo, parece estar muito confortável. Inclusive, se esquece muito que a grande crítica ao Tite no jogo da Croácia foi ter tirado o Vinícius, né? Muito se esquece disso. Verdade. Pra pintar um panorama de que ele não decide e tal. Enfim, tá mostrando que dentro da Copa do Mundo é um cara que tá desempenhando muito bem. 8,5 pra ele, acho que é justo. Tá? Se ele não tá conseguindo realmente ter... E ficou vários jogos sem conseguir jogar bem, sem Sim. chamar a responsabilidade pela seleção brasileira. A gente precisa ser justo nisso. Eu sou um cara que bati muito no Vini por conta disso. Muitas vezes aqui no Faminhas falei, pô, o Vini tá difícil, não tá conseguindo jogar na seleção, né? A galera que faz a piada do Vini malvadeza e Vini gentileza, a gente já falou isso aqui. Mas se for papo de Copa do Mundo, como foi na última, que o Vintino sempre bateu nessa tecla de que sim, ele foi bem, né? E eu até fui ver depois alguns jogos de volta ali para ver, e realmente o Vini foi bem. Foi bem, pô. Né? E nessa Copa ele começa de uma maneira boa, chamando a responsabilidade, empatando um jogo difícil contra Marrocos. Nossa. E ontem extremamente importante, com um gol, uma assistência, e uma assistência até indireta, né? Porque ele finaliza. Isso. A finalização para gol que dá rebote. E Perfeito. o Brasil faz o gol. É isso. Então é isso. As notas